Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Nesse exato momento, todo mundo já sabe que há um ataque em Israel, muitos brasileiros estão ali, centenas de brasileiros. É uma região de ponto turístico, né? Um turismo religioso, é uma grande fonte de renda para esses países. Israel é um país muito pequenininho, eles investem muito em força militar, é um dos exércitos mais consideráveis do planeta. E nesse momento, como eu já falei, vários brasileiros estão ali, ninguém sabe de nada, ninguém tem nenhuma resposta para esses nossos irmãos, vamos dizer assim, que estão lá. Agora eu estou lendo uma matéria que o governo brasileiro vai mandar 9 aviões para pegar todo mundo, até que enfim. E o conflito está preparado, sim, está armado para pegar, para se estender durante um bom tempo. O Hamas, que é um grupo extremista que se organizou, acho que há bastante tempo, década de 70, década de 80, enfim. Tudo isso é em prol de espaços territoriais. Esse conflito nasce por espaços territoriais. Enfim, é uma história comprida para se falar, e eu estou falando aqui de forma rasteira, porque tem que ser um bom cientista político e ter tempo para fazer esse recorte historiográfico do posicionamento do Hamas, como ele construiu, o porquê do conflito do Hamas com o Iraque, né, por que ele se coloca na faixa de Gaza, nesse espaço que foi construído, né? E essas relações eternas de conflito, né? Então precisa de muito tempo para falar sobre isso, precisa ter segurança e estudar para falar sobre esse conflito. Mas enfim, vamos nos focar aqui nessa matéria que está aqui no UOL. Olha, que o governo brasileiro vai mandar aviões para buscar o nosso povo. Então o governo pede que brasileiros deixem Israel e anuncia 6 aviões para resgate. Essa matéria é de Paulo Roberto Neto, da UOL. O governo de Lula, PT, anunciou hoje um plano para repatriar brasileiros que estão em Israel e na Palestina. A medida foi informada pelo ministro da Defesa, José Múcio, e pelo comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, após a reunião no Ministério das Relações Exteriores. Como será o plano? De acordo com Damasceno, a primeira aeronave com capacidade para 220 passageiros, que é pouco, porque tem uma caravana lá, que tem só 105, para você ter uma ideia, uma caravana com religiosos, com 150 pessoas. Então esse avião não vai dar conta. De acordo com Damasceno, a primeira aeronave com capacidade para 220 passageiros seguirá para a Itália ainda hoje e de lá vai seguir para Tel Aviv até a próxima terça-feira. Tel Aviv fica perto da praia, o mundo todo frequenta Tel Aviv, é um espaço de democratização, de respeitabilidade pelos direitos humanos. Existe a parada gay de Tel Aviv, eu acho que é isso, eu vou até pesquisar, mas parece que sim, que eles conseguem conviver com a democracia, com a respeitabilidade, pela pluralidade social. Então a coordenação, então eles chegam em Tel Aviv até na próxima terça-feira, dia 10. A coordenação da missão será feita junto às embaixadas brasileiras na região, que montará a lista de passageiros que desejam ser repatriados. A embaixada brasileira em Tel Aviv disponibilizou um formulário em seu site para os brasileiros interessados em retornar pelos voos da FAB. Não sabemos ainda se essa primeira decolagem da Itália para Israel será amanhã ou na terça-feira. Dependerá da montagem dessa lista de passageiros que desejam voltar ao Brasil nessa missão de repatriação, disse Damasceno. O comandante da aeronáutica disse ainda que ao menos 6 aeronaves estão disponíveis para auxiliar na missão de repatriação.
As decolagens devem ocorrer durante a tarde em Israel. Ainda será discutido de onde partirão os voos que repatriarão brasileiros que estejam na Palestina. Há também uma forte possibilidade dos brasileiros voltarem em aviões comerciais, disse Damasceno. Estamos prontos desde ontem. Agora, voltar em avião comercial, quer dizer, eu não sei o que é pior, voltar num avião comercial, voltar num avião, numa aeronave da brasileira, né? E o medo de um míssil atingir um avião desse? Porque tudo pode acontecer, não é? Nós estamos falando de um grupo fundamentalista, o Hamas, que quer se impor no espaço, quer conquistar esse espaço geográfico a toda força, e isso está no acordo deles, destruir Israel, destruir esse espaço. Então eles fazem de tudo, eles podem explodir qualquer aeronave por ali, suponho eu. Então estamos prontos, aí ele diz, estamos prontos desde ontem, o gabinete de crise foi montado logo após o almoço, depois das informações que tivemos em Israel. Marcelo Damasceno, comandante da aeronave, foi ele que disse isso. Os detalhes do plano de repatriação foram acertados em núcleo Damasceno e a ministra interina das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, e o assessor especial da presidência, Celso Amorim, em uma reunião na manhã de hoje no Itamaraty. Uma equipe médica acompanhará a missão. O governo recomenda que brasileiros deixem Israel. Vou ler de novo. Em nota, o Itamaraty reforçou aos brasileiros que estejam em Israel que busquem deixar o país. A recomendação é que quem puder buscar voos comerciais ou antecipe o retorno ao Brasil em caso de turistas. Mas tem gente... vai dar uma complicação isso, hein? Agora, esse pessoal que foi para fazer turismo, que chegou lá e só ficou um dia, será que a empresa vai devolver o dinheiro deles, hein? Aí chegou lá no dia do ocorrido. E aí, quer dizer, não está curtindo nada, não está aproveitando nada e vai ter que voltar para o Brasil. Como é que fica essa situação, não é? Vai ter devolução de dinheiro ou não? Ou é uma coisa que a empresa não tem culpa do ataque? É essa a defesa deles. Eles cumpriram com a promessa deles de levar o grupo, né? Mas vamos lá, face à incerteza quanto ao momento em que poderá ocorrer o primeiro voo de repatriação, recomenda-se que todos os nacionais que possuem passagens aéreas ou que tenham condições de adquiri-las embarquem em voos comerciais disponíveis do aeroporto de Ben Gurion, que continua a operar, diz a nota. Em relação aos brasileiros na Palestina, o governo busca viabilizar as condições necessárias que permitam a implementação de voo de evacuação dos nacionais que queiram deixar a faixa de Gaza ou a Cisjordânia. São 7 minutos de vídeo. Brasileiro em Israel. Ontem o ministro das Relações Exteriores divulgou o balanço sobre a situação de brasileiros em Israel após o ataque do Hamas ao país. Ao menos um brasileiro ficou ferido e outros 2 seguem desaparecidos. A pasta ainda não atualizou o número depois de novos desdobramentos da ofensiva da noite de ontem. O conflito entrou hoje em seu segundo dia, com novas explosões em faixa de Gaza. Até o momento, o ataque do Hamas e a reação israelense deixou mais de 900 mortos, segundo autoridades. O último balanço divulgado por Israel é de mais de 600 mortos no país. Na Palestina, autoridades locais falam em 370 civis mortos. Segundo o porta-voz dos dois lados, esse número ainda deve subir. O Itamaraty estima que 14 mil residentes brasileiros em Israel e 6 mil na Palestina. Segundo a chancelaria brasileira, o governo monitora a situação de 60 brasileiros que estavam perto da zona de conflito. Enfim, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Até que enfim o governo brasileiro se posicionou. Essas 6 aeronaves não vai dar para pegar todo mundo. E agora resta saber se esse povo que está lá vai querer voltar para o Brasil. Tem isso também, porque às vezes em plena guerra, eles se sentem mais seguros em plena guerra do que aqui no Brasil, que você não pode atender o celular no meio da rua. Tem gente que pensa assim. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado.